Foi? Estamos ao vivo. Oi, estamos ao vivo. Opa! Boa noite. Estamos! Cadê? Sejam E aí? bem-vindos. Estou atualizando aqui. Atualizando. Liga ao vivo. Chegamos, esperando a presença de todos para essa live super, hiper, ultra, mega especial. Especial, né? Interessante que a gente já tem visto que, embora Batman, o Cavaleiro das Trevas, seja realmente um excelente filme, né? Em todos os sentidos, a gente vai conversar sobre isso, mas nem todo mundo vivenciou aquela época, né? Tem um pessoal mais novinho que nem consegue perceber o valor de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Olha só, Pablina está aqui chegando agora, nossa amiga, companheira, esposa do grande Wagner. Isso aí, Pablina. Boa noite. Pessoal fera aí demais que também pensa sobre cultura pop e teologia, galera. Olha a teclada aí, laranja. Laranja. Chegou? Eu disse a ela que ia fazer uma festa quando ela entrasse. Laranja chegou na hora, chegou. Seja bem-vinda. Glauco também, seja bem-vindo. Muito bom tê-los aqui. Dona Keila Rocha também, presença especial. Sim, Pastor minha sogra, abraço. Vitor Soares, direto lá de Fortaleza, pastor de adolescentes da PIB de Fortaleza. Aí é uma pessoa de peso. Sim, não Tá são de peso. Não, mas tá ficando um pouquinho mais Tá de um peso. pouquinho de peso. Tá. Isso é muito açaí, viu? Tá comendo muito açaí. Galera do 412 oficial. 412 né? oficial também. Tá bom de vista, hein? É isso aí. Góis Gabriele. Góis Gabriele, pessoal que também sempre nos acompanha. Sejam bem-vindos. E já vão dizendo aí pra gente, o que é que você acha de Batman, o Cavaleiros das Trevas? Sim. É o melhor filme de super-heróis? Sim. Heath Ledger é o melhor vilão, o melhor Coringa, o melhor vilão... Heath Ledger ou Heath Ledger? Eu falo Heath Ledger. Eu tenho que ver como é que é escrito, que eu não lembro. É Heath. É Heath. Heath Ledger. Heath Ledger. É isso aí. Eu que não lembrava como é que escrevia. É Heath isso aí. Ledger. É isso aí, né? Tem que, vamos já, vocês colocando, podem colocar aí as opiniões de vocês. Isso, Simplício também entrou aí, Bruno Alves... Eu tenho até uma pergunta maior assim, pra pode fazer. jogar já aí. Eu quero saber, pessoal, aí, se eles acham que o The Dark Knight, né, o Batman Cavaleiro das Trevas, se ele é uma obra-prima. Você pode considerar uma obra-prima do cinema. Muita gente considera ele, assim, uma obra-prima do cinema pela Olha aqui, ó. importância dele. Heath Ledger, o best vilão, a Laranja tá falando aqui, olha aí. O Glauco tá falando, incorporou bem a personagem, com certeza, né? Com certeza. A gente vai falar algumas curiosidades só sobre o Heath A Ledger e o terapia Coringa. acabou de entrar. Ô, galera da Patrícia, terapia aí. E aí? nos acompanhando. Vinícius também senta com a gente. Rafael Bezerra do Grande Conselho Rafa Geral. Bezerra. E aí? Nosso brother. Cavaleiro das Trevas, né? O Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de heróis ever. Camisa do Batman aqui. Lucas Lopes, Lucas é lá do Paraná, conheci ele no Vocari. Isso. Também tem um projeto muito interessante, veterinário, cara dos bichos. E aí, vocês gostam de Cavaleiro das Trevas? A Vinícius tá falando, melhor filme disparado. Góis Gabriel tá falando, um duelo clássico de respeito, topzera. Glauco tá falando, as adaptações para as animações também foram muito bem, episódio 1 e 2. Pablina tá falando, é o melhor filme de super-heróis. O Ledger é um dos melhores vilões do cinema. E uma pena ter partido tão cedo, né? É verdade. Eu ainda me lembro do dia, 11 de janeiro de Em 2008. Estava no shopping, na escada rolante. 6 meses antes da estreia do filme. Recebi um MSN, como é que é? SMS. SMS, né, a mensagem. Porque não tinha Mensagem de texto. naquela época. Então recebi uma Você mensagem sabe, mas de no seu texto. celular chega a mensagem de texto. Ainda Não, chega. Só Mas datinho. recebi uma mensagem do Benício. Mestre Benício, sempre tá com a Isso. gente lá nos hangouts da gente. Isso. Ele nunca tá aqui nas lives porque ele não tem Instagram. Isso. Ou seja, Mas- precisamos voltar para o YouTube fazer mais legal. Mas o Benício, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo, Jones, quando ele me chamava de Jones, né? Me chama até hoje, ele, Jones, cara, o Heath Ledger morreu, velho, não pode e tal. Velho, fiquei mó na crise. Inclusive no meio de um filme que ele também tava gravando. É o né? filme que até depois o Esqueci. Jude Law, Isso, alguns isso. atores Também fizeram bom. lá. Eu assisti esse filme na época Esse também. quadro oficial tá dizendo que é um clássico. O Raiz Luciano acabou de entrar, tá dando um oi pra gente. Tá sempre acompanhando. Luciano. Gabriel tá falando, não existe melhor vilão do que o Mestre dos Magos. E tenho dito... Olha, já classificou o Mestre dos Magos como Como vilão, vilão. né? Já. Isso é sinal de que assistiu a nossa live sobre a Caverna do Dragão. Ali Minha foi namorada teoria. acabou de entrar, seja bem-vinda, Camila. Laranja está dizendo, não a obra, porém o melhor filme da DC. Falei que Mulher Maravilha era top, porém faço retratação. Batman é melhor.
E é verdade, porque a trilogia do Nolan é muito boa. A trilogia do Nolan é muito boa. Eu acho Batman Begins sensacional. Cara, Batman Begins, eu já te falei isso. É, Né? você eu me tenho falou um carinho isso. pelo filme, mas Você me falou. pela construção, cara. Porque essa parte psicológica É muito bom. é forte pra mim, eu gosto muito. É como muito construído bom, ali. mas o Batman Cavaleiro das Trevas, a gente vai até falar sobre isso, pela construção de roteiro, pelas temáticas, pelo que ele discute, por trazer um Batman, mais detetive, né? Sim, Que é o Batman verdade. detetive que o Batman Begins não traz, né? Porque ele tá falando da origem, Da construção ele tem a do vantagem, lógico, de estar trazendo, mas eu me lembro de estar trazendo já Perdão, já tá trazendo o personagem pronto, né? Porque Batman Begins já tinha apresentado o personagem. Mas eu me lembro que na época, duas coisas me chamam bastante atenção. É que todo mundo temia por esse filme por ele ser uma continuação. Sim. E como Batman Begins tinha sido muito bom, achava que não ia ser tão bom assim. Mas acho que ainda foi melhor, né? E a desconfiança que se tinha com o Heath Ledger, né? Também. Muito abaixo assinado pro Heath Ledger não ser o Coringa, viu? Pra você que não é da época, eu nessa época, Eu eu não já era da era época, rato de internet, de cinema. Eu sou nerd desde pivete, mas sendo que nessa época eu já era aqui, ó. Todos os dias notícias, e me lembro como hoje, quando foi anunciado o Coringa, o Heath Ledger como Coringa, tinha aquele Andrew Brody, tinha até o Robbie Williams como atores candidatos para ser o Coringa. E quando ele foi anunciado, nossa, choveu críticas assim, teve abaixo assinado, foi... Nossa, você tá achando que tem hater hoje em dia? Naquele tempo foi bem pior, cara. E o Heath Ledger, ele fez o que fez, né? Cara, foi incrível. Ele fez o que fez. Incrível. Grande Heath Ledger. Ah. Que eu já gostava antes, porque eu gostava muito de Coração do Cavaleiro. O segredo de Brokeback Mountain. Eu nunca gostei muito do Segredo de Brokeback Mountain, mas você sabe que foi o segredo de Brokeback Mountain que motivou ainda mais o Nolan a chamar para fazer o Coringa. E né? Fala Fala nisso. É um fato, assim. Eu sei, né? A gente fala de Cavaleiro das Trevas, é o filme do Batman, mas poderia ser Coringa, né? Porque, tipo... Muita gente fala que se não fosse ele, o filme não seria isso tudo, mas a gente vai discutir aqui que uma ele é pergunta muito mais que também, o Coringa você também. gosta Né? do Christian Bale como Batman? Christian Bale, Batman, ó. Não, o Christian Bale é um excelente ator, né? Ali, pra mim, é uma Cara, que elenco. representação Que do que é elenco. ator. Michael Caine, Gary Gary Oldman. Oldman, Pô. inclusive ganhador do último Oscar de melhor ator. né? E Batman Cavaleiro das Trevas ainda melhorou, porque tirou a Kate Holmes, que era meio sem sal, né, ali, e colocou Eu esqueci o nome dela eu também. esqueci o nome dela, a irmã do... Nossa, a Maggie Gyllenhaal, sei lá como é que se pronuncia. Eu não lembro o nome dela. Mas vamos lá, olha só, gente, a gente tem um roteiro aqui pra seguir, Isso. então vem junto com a gente, com o que a gente for falando, vocês vão comentando, certo? Primeiro a gente já perguntou a vocês se vocês acham que é o melhor filme, se é uma obra-prima ou não, quais as melhores cenas? Coloca aí Coloca aí que a gente também, vai coloca aí comentando. também. Só pra Mas- fechar aqui, Vai. a Laranja só ajudou a gente dizendo que o filme tá sendo gravado, era alguma coisa do Dr. Parnassus, né? Isso, o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Assisti depois. E o Heath Ledger era agridoce. 10 coisas que eu dei a você, tá aí pra mostrar. Cara, 10 É coisas que eu dei a verdade, você. velho. Coração de Cavaleiro é um dos meus filmes favoritos, cara. Bem-vindo à Coração de década de Cavaleiro. 90, né? Muito Vamos bom, lá. muito bom. Tem mais gente entrando, Caio, Isabel Macedo, minha cunhada Gabriela. Aí, galera, olha o Ian só. também. Estamos falando sobre Batman Cavaleiro das Trevas, 10 anos hoje do lançamento do filme. Algumas curiosidades sobre Batman Cavaleiro das Trevas. Primeiro que ele é o primeiro filme do personagem que não tem Batman no título do filme. Porque o título do filme é The Dark Knight. Batman Cavaleiro das Trevas foi Foi incorporado no traduzido Brasil. por Foi traduzido para o Brasil com Batman. Mas é o primeiro filme do Batman, desde aqueles filmes lá do Tim É só The Dark Burton e tal. The Dark Knight. Não, tudo bem, eu acredito. Mostrando aqui pra vocês, ó. Meu Olha DVD. aí, original. Original. Dessa coleção que você encontra aqui atrás, junto com produtos que tem lá na Liga Teológica. Tá aqui com os adesivozinhos, DVD duplo com extra. Já assisti diversas vezes. Ainda tem aqui o Vale do Burger King. Será que vale depois de 10 anos? Né? Aqui? Não sei. Interessante que isso me lembra uma camisa que você tem, né? Sim, rapaz, olha só, isso é outra coisa, viu? Ganhei uma camisa. Inclusive estamos hoje aqui, ó, de Batman Sim. e Batman. Batman, aqui, ó. Mas meu amigo Farley, quando voltou da China, Eu trouxe um que presente pra mim. Isso. Isso aqui é um fato Porque curioso. um bom amigo traz um bom presente. E aí ele trouxe essa camisa maravilhosa. Olha que camisa fera. Coringa aqui, com ó. a carta e o Batman ali. Ele é ó. da Nossa, China. o Coringa dos Ledger. Mas o que aconteceu? Eu, quando abri, falei muito obrigado, que presente. Mas quando coloquei, não dava em mim, né? É a camisa Baby Look. Tive que passar pra amigo. Kelly. Mas como eu sou um só com a Kelly, né? Então, Isso. vamos lá, né? Vamos só, pessoal, você perguntou sobre cenas, né? Perguntei Posso sobre dizer cena. já que é cenas? Diga algumas aí. O pessoal tá falando a cena do lápis.
Ah, da mágica! Da mágica. Cara, é impossível não pensar, não lembrar do Coringa. Ah, eu quero só dizer uma coisa, viu? Que eu lembrei agora. Eu assisti Batman, o Cavaleiro das Trevas, 4 vezes no cinema. Isso. 4 vezes no cinema. Cara, é demais. Laranja tá lembrando também do Hospital Explodindo. Cena. Sim, vamos falar disso como ele também. sai dali. Que inclusive é uma das Tem curiosidades ali, não tem? sobre essa curiosidade cena ali, aí. Tem curiosidade. Luciano tá falando aqui, massa. Cia Adriane também entrou. E a Paulina tá falando, gosta da camisa de vocês. Infelizmente não são camisas da Liga, então fica complicado a gente fazer propaganda, mas isso aqui você encontra numa loja de departamento que tem aí. Mais perto de você. E aí, Vamos mais lá, uma coisa? curiosidades. Vamos lá, então é o primeiro filme, né? Que o título Sim. The Dark Knight. Outra coisa, segundo o próprio Christopher Nolan, é o seu primeiro filme com narrativa linear. Por quê? Porque ele tem a amnésia, ele tem o grande truque, mas o grande Cara, truque. grande Foi antes. O grande truque é um filme que ele não é linear, ele Não. volta pro passado, E é um o filme Amnésia show, também. O grande truque vale muito a pena O assistir. Batman Begins não tem narrativa linear. Esse é o primeiro filme do Nolan de narrativa linear, ou seja, que não volta ao passado, que não mostra nada. Narrativa Inclusive, linear. o grande truque é com o Christian Bale Christian também. Bale né? é o o outro Jackman. filme que ele fez. E Scarlett com Johansson. Scarlett Johansson, sim, é verdade. Show de bola. Olha só, até David Bowie faz esse filme também aí. Isso. Outra curiosidade, no roteiro foi dividido que não deveriam explorar a origem do Coringa, e sim abordar o personagem em absoluto. O que terminou sendo sensacional com a morte dele, porque deixou ele ali assim, sabe, como algo épico mesmo, assim. Uhum. É muito bom, sabe? E até o diálogo que a gente vai falar já, o diálogo final dele com o Batman, em ele ser o nêmesis dele, dizer, olha, a gente vai fazer isso o resto da vida, entendeu? Você vai me perseguir e tal. Isso tem muito a ver com o Coringa que eles fizeram, né? E combinou até com a questão da morte. Ele morreu, então ficou aquele negócio, o Coringa não volta, então ele é aquele Coringa absoluto. Isso é muito legal. Uma outra coisa é que é o primeiro filme do Batman que não aparece morcegos. Olha só, curiosidade. Dos 4 anteriores, do Tim Burton, do Joel Schumacher, e os 2 do Joel Schumacher, e o primeiro do Nolan, esse é o primeiro que não aparece morcego. Na verdade tem muito morcego ali. Muito morcego. Deixa eu caminhar aqui e depois você volta aí e lê mais. Tá. Ou tem muita coisa aí? Não, é só uma curiosidade a mais que vai ter aí, que é a questão do cena do hospital, talvez você já possa até pular pra ela. A Laranja está falando que essa cena do hospital ela foi feita apenas uma vez. Sim, uma vez o Heath Ledger improvisa quando ele... Isso. O negócio ali meio que... o controle ali quebra, né? Que ele é improviso total do Heath Ledger. E aquela explosão foi feita uma... E a cena foi feita uma vez porque aquela explosão é real, né? Isso. A gente vai falar mais sobre isso pra frente. Olha só que curiosidade, nos 4 primeiros dias, o Christopher Nolan, ele afirma que Fogo Contra Fogo, que é um filme de 95 com Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer, um filme sobre assalto, é uma das maiores influências do The Dark Knight. Então se você Só gosta... ator fraco, né? Pois é, só ator fraco. Vai lá e assiste Fogo Contra Fogo. Uma outra curiosidade é que nem o Batman nem o Coringa se chamam um pelo nome do outro, assim, conversando, quando eles se confrontam. Eles nunca chamam, assim, um pelo nome do outro, e isso é interessante, porque geralmente no filme você tem aquele negócio meio que não é real, né? Que chama pelo nome, mas aqui é tipo um diálogo realmente entre herói e vilão, assim, sem como é que eu posso falar assim? Sem ser caricato, né? Outras curiosidades aí é que o Nolan ele exibiu 8 filmes pro elenco durante a Só um filmagem. filmezinho leve. Fogo Contra Fogo, Sangue de Pantera, Cidadão Kane, King Kong, Batman Begins, Black Sunday, Laranja Mecânica, que é uma das influências do Heath Ledger, né? O personagem lá. E é perceptível. Pois é, Por uma loucura. Inferno 17. Com exceção da Kate Holmes, que não voltou pro papel e foi substituída pela Maggie Gallagher, eu acho que é assim que se diz o nome dela, todo o resto do elenco voltou, né? Outra coisa interessante é que é inspirado no gibi do Batman, né? Edição número 1, e também do Piada Mortal, né? Aquele gibi que conta a origem do Coringa, Isso. mas aqui eles não contam a origem, né? Inclusive, Apesar de ter inspiração. A animação, a última feita de Piada Mortal, ela é muito legal, muito Sim, bem sim, feita, sim. e a construção também ali é bem legal. Só pra dar um alô pra Natan, que ele acabou de Vai lá, entrar, e vê entre aí outras quem pessoas tem aí também, mais. Mona Lisa entrou, e é isso aí. Vamos continuar. Beleza, olha só, uma outra curiosidade bem legal aqui é que deixa eu ver aqui,
que apenas com o objetivo de fazer piada, os figurinistas fizeram uma armadura com os mamilos do Batman, né, que tinha naqueles filmes antigos, né? E o Christian Bale ele entrou na brincadeira, tal, até posou. É o do George Clooney que tem a do... Isso, do George Clooney tem, exatamente. Ele tem um Bate-Carnal. Uma outra curiosidade é que o Nolan ainda pensou se ia voltar pra sequência, mas quando ele fez o roteiro, que aprovaram o Coringa, ele falou, não, quem dirige Coringa sou eu, então eu vou fazer. Uma outra curiosidade, que eu já falei, é do Batman mais detetive, algo que não tem no Batman Begins. O filme também é aclamado pela crítica, que é uma observação que a gente tem que fazer, e que fez mais de $1 bilhão. É verdade, a bilheteria foi mais de $1 bilhão. $1 bilhão de bola. bilheteria. E é um dos filmes mais rentáveis da história. Porque... E naquela época, um filme de super-herói fazendo mais de $1 bilhão é bem diferente de um filme hoje, sem de dúvida. super-herói fazendo mais de $1 bilhão. E ele fez $1 bilhão na bilheteria mundial com um orçamento de 185 milhões de dólares. Ou seja, 185 milhões para $1 bilhão. É realmente assim, um dos mais lucrativos da história. Parte das filmagens foram feitas em IMAX, né, que era um sonho antigo do Nolan. E também uma roupa do Batman jamais, né, ágil, né, para o Christian Bale poder atuar, né. Essas são assim, bem que as curiosidades que a gente tem do filme aqui. Mas nós também temos curiosidades só sobre o Heath Ledger. Você tem mais alguma coisa para ler? Tem, o 412 oficial colocou aqui uma frase do filme: às vezes as pessoas merecem mais que a verdade, merecem ter a sua fé recompensada. Isso, exatamente. Férias, olha, botem frases aí do filme que a gente vai falar de Pode, algumas sim. já já. Inclusive, a Laranja tá só falando que ela não tem nada a ver com a laranja mecânica. Ou será que não? O Nathan colocou. Isso aí é entre vocês, viu? Olha só, Heath Ledger é um dos motivos, o Coringa desse filme ser tão exaltado. Então, eu trouxe algumas curiosidades dele aqui para falar rapidamente. É que o maquiador, o legendário maquiador de cinema, o John Caglione Jr., ele foi escolhido pelo Nolan com a tarefa de trazer vida ao Coringa, né? Assim, ao visual do Coringa. O poderoso chefão. sim. Verdade. E o Nolan falou, olha, eu quero um personagem assim, que seja sujo e realista, né? E seja perturbador e icônico, e foi esse o resultado que aconteceu. Então ele até fala que nos primeiros dias, né, após eles se decidirem por uma aparência mais dura do Coringa, ele olhava e falava assim, nossa, esse visual do Coringa vai acabar com a minha carreira, porque é um negócio meio multifacetado e tal, então o povo vai dizer que é uma bagunça essa minha maquiagem do Coringa. E foi o que aconteceu, né, cara? Foi incrível, né? E tem uma história aí que o Heath Ledger ele tinha feito a própria maquiagem, e o Caglione disse que é mito, assim, que ele nunca fez a própria maquiagem, né? Caramba. Uma outra coisa interessante é que o Heath Ledger ele andava pelo set com roupa e maquiado. Mas ao contrário do que falavam, que quando ele andava pelo set com o skate dele, maquiado com a roupa, diziam que ele estava meio que incorporando o Coringa ali. Mas não, ele só andava com a roupa para não ter trabalho de um take para outro. Mas ele falava com todo mundo normalmente, tirava foto. Tem até uma foto bem clássica da internet dele fazendo assim uma expressão de macaca, assim, brincando e tal. Inclusive até a Laranja então, colocou aqui, será que o Heath Ledger ficou louco por causa do Coringa? Ele tem hábito de viver o personagem fora das gravações. Pois é. Mas é onde você falou. Mas é aí que é mito, né? É lenda urbana. Ele não vivia o personagem fora das telas, né? Algumas coisas que ele fez, como por exemplo, fazer um diário, né? Que tem até a foto desse diário, da última página que diz bye bye lá. E falam, ele disse bye bye, é uma referência que ele morreu e tal. Mas a verdade é que o Heath Ledger ele estava passando um período de depressão na vida dele, por conta da distância que ele tinha da filha dele, da Matilda, né? A filha dele com aquela que fez a Mary Moore, como é que é? Que também fez O Segredo de Brokeback Mountain. Por favor, digam aí o nome dela, Michelle Williams. E então ele era casado com ela, eles se separaram na época e ele ficava bem distante da Matilda. E ele entrou em depressão, entre outras coisas lá também, acho que do sucesso, né? Conhecimento aqui, viu? E é isso mais ou menos. Outro nível. A Alessandra acabou de entrar, Madeleine também. Estamos falando sobre os 10 anos de Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí, a ideia é, será que esse é o melhor filme de super-herói? O Paulinho tá falando aqui algumas curiosidades e algumas lições interessantes, nós vamos falar também. É isso aí. Aleph, seja bem-vindo. Outra coisa interessante é que o Heath Ledger, ele parece que chegou a ser cogitado para fazer o Batman em Batman Begins. E terminou que rolou que foi o Christian Bale, né? Mas o Nolan meio que falou assim, já penso nesse cara para outra coisa no futuro. E quando surgiu a atuação dele lá do Brokeback Mountain e ele também foi liberado do papel do Coringa, ele já pensou do Heath Ledger como primeira opção e apesar de ficarem cogitando outros, ele foi primeira opção e foi escolhido.
Uma outra coisa interessante aqui é que, aí sim, essa curiosidade verdadeira, durante 6 semanas o Heath Ledger morou sozinho em um quarto do hotel e ele escolheu ficar separado do resto do mundo para incorporar o personagem. E durante esse tempo ele trabalhou no aperfeiçoamento da voz do Coringa e na malvadeza dele. E ele criou aí, e o objetivo dele era criar uma atuação não menos brilhante que a do Jack Nicholson. Que inclusive ele vai entrevistar o Jack Nicholson também, para poder entender um pouco do personagem. Isso é outra curiosidade, né? Olha, essa curiosidade é interessante. Aquela cena, se você vai lembrar, a cena em que ele entra lá numa festa, né, onde estão o Alfred está lá e também a personagem da Meg Gyllenhaal, né? A Rachel, né? A Rachel Dawes, né? Foi a primeira vez que o Michael Caine e a Meg Gyllenhaal viram ele vestido de Coringa. Olha aqui como é que foi o texto que eu peguei. Os outros atores que participaram do filme, Michael Caine e Meg Gyllenhaal, só viram Heath pela primeira vez na festa de Wayne, cena na qual os 3 personagens estão todos juntos. A maquiagem e o traje completo do Coringa deixaram Caine absurdo, como ele fala aqui. E o ator teve uma dificuldade em completar suas falas. Tamanha foi a surpresa dele. Né? E enquanto isso, a Meg ela não conseguia segurar de ficar olhando para ele. Então, assim, até isso foi meio que trabalhado para que houvesse um impacto real. Sim, realmente, certo? Muito show. E tem as cenas tem as cenas improvisadas do Heath Ledger, que foram justamente as das palmas da prisão, quando chega lá que ele está preso, que ele bate a palma, que tem um bocado de gif com relação a isso. Essa cena foi improvisada pelo Heath, e a do hospital também, como já foi falado pelo Laranja, né? Que ele tá ali saindo com o controle e ele não consegue apertar, e de repente ele sai pulando de alegria porque apertou e explodiu. Aquilo é improviso do Heath Ledger, né? Outra coisa é que na cena do interrogatório, quando o Batman dá uma porrada lá no Heath Ledger, no Coringa, o Heath Ledger pede que o Christian Bale bata de verdade nele, porque ele quer que realmente a cena seja muito real, né? Só uma curiosidade ainda sobre o ator, a Alessandra tá lembrando aqui que ele fez o papel do filho do Mel Gibson no Patriota, não fez? Sim, perfeito. Na verdade é o primeiro papel de blockbuster dele, né? Ele fez outros filmes, ele fez As Quatro Plumas, que é um filme excelente, se você não assistiu, antigo, que me indicou foi até a Luciana, cara, na época. E eu não assisti, não. E ele, As Quatro Plumas, ele é um filme sensacional desses épicos aí. O Heath Ledger tem muito filme bom, cara. Já tem outros filmes aí, se eu for citar. É muito boa. Mas valeu, Alessandra. É isso aí. Alessandra sempre quando chega, chegando. Sempre chegando. Marcos também acabou de entrar, seja bem-vindo. Heath Ledger também foi o ator mais jovem a interpretar o Coringa. Outros atores que foram... Eu já falei sobre isso. Teve abaixo assinado por Heath Ledger não ser o Coringa na época. E eu me lembro quando ele foi escolhido, eu tive uma discussão com meu irmão, porque o meu irmão disse: esse cara aí pra ser o Coringa. E eu falei: cara, eu gosto muito do Heath Ledger. Meu senhor sempre acertando. Cara, pois é, né? Até Mulher Maravilha, que ele também meteu uma madeira. Pois é, então aí tem Robbie Williams, Andrew Brody, Steve Carell, Paul Bettany foram cogitados. Paul Bettany também? Foram cogitados também, mas o Christopher Nolan bancou o Heath Ledger e o... Paul Bettany tem quantos anos, hein? O Paul Bettany... Porque o bicho ele faz filme... O Heath Ledger ganhou 32 dos 34 prêmios no qual foi indicado. Inclusive o Oscar de melhor ator coadjuvante, o Oscar póstumo, né, que a gente perguntou hoje se o pessoal concordava, a maioria concordou, quase todos, né? E olha só, já estamos chegando no final das curiosidades. O Heath Ledger, ele, enquanto Coringa, ele é a soma de muitas partes, né? Ele se inspirou no Michael McDowell, que fez a Laranja Mecânica, né? Que é aquele personagem ali principal da Laranja Mecânica. Louco. Ele também teve um toque de Sid Vicious, que sinceramente eu li aqui e esqueci de pesquisar o que seria. Não sei que personagem é esse, mas o mais interessante, isso eu já sabia, é que a voz do Heath Ledger, essa voz tão marcante do Coringa do Heath Ledger, foi inspirada no cantor Tom Waits. Tem uma entrevista desse cantor Tom Waits. Vai depois quando terminar eu vou mostrar até você, que eu acho que você não viu. Não. Uma entrevista do Tom Waits, que é praticamente o Heath Ledger falando. Sério? Sensacional. Mostra mais como uma vez Coringa. o quanto o bicho é bom, né? Eu vou mostrar. Coloca aí, Tom Waits. Aí depois você vê a influência que teve. É que ela tá falando aqui, Laranja, está colocando aqui que a Laranja, só pra ela não reclamar que tá chamando de a Laranja está falando aqui que realmente ele mereceu o Oscar. É isso aí, mereceu sim. E ele morreu no dia 22 de janeiro, eu falei dia 11 de janeiro, mas foi dia 22 de janeiro de 2008. Depois de ele encerrar as filmagens dele, alguns meses depois, né? E estava no processo de edição do filme, que inclusive
algo a ser falado também sobre esse filme é a campanha de marketing viral que teve na época. Muitos não lembram. Não lembro. Pois é, né? Eu acompanhei isso de perto. Eles criaram sites fantasmas. Um site chamado Why So Serious, que é a fala, né? Why So Serious, porque tão sério, a fala clássica do Corinthians. E foi criado esse site na época. E eles iam jogando pistas. E quando o Heath Ledger morreu, eles jogavam pistas como cartas e tal. E aí o pessoal ia... Provavelmente deve ter entrado na comunidade do Orkut. Não, sim. E o pessoal ia pesquisando mais sobre o filme e tal. E aí quando ele faleceu, a campanha passou para o personagem do Harvey Dent, né? Do Aaron Eckhart, né, o ator, e aí ele passou a fazer campanhas do Harvey Dent também, e é um marco. Quem quiser pode... Não, cara, pode ler aí na internet. O marketing viral dessa campanha aí do Batman Cavaleiro das Trevas é um marco de marketing para filmes. Inclusive para a época, né? Que Pra a gente época. não tinha toda essa questão tecnológica de mídia social que a gente tem. E aí, mais recados? Não, é isso mesmo. Olha só, mas... E aí a gente chega também Deixa eu falar de um clarão que teve aqui atrás, que foi um anjo que visitou. Nem vi. Olha só, tá tendo uns clarões aí, eu tô vendo a iluminação aqui. Mas olha só, a gente já falou das curiosidades, a gente falou do marketing e a gente pode falar das cenas agora, né? Sim. Quais as cenas favoritas, né? O pessoal falou de algumas, vai colocando aí quais cenas você acha favorita. A gente separou algumas aqui, a gente tem a cena de abertura que é clássica, que é a primeira cena que aparece o Coringa, aquela sequência ali do assalto do banco é sensacional. Me lembro, cara, me impactou demais quando eu assisti, falei, cara, que cena é essa? Olha, sensacional, por isso que eu voltei para assistir 4 vezes, porque, cara, não só por isso assim, mas as cenas elas me marcaram muito da primeira vez que eu assisti, então eu queria ver aquilo de novo. Você tem a cena do traficante chinês sendo entregue à justiça de Gotham, né? Que o Batman vai na China, cara, pra trazer ele de volta, é muito bom. A gente tem a cena de perseguição do Coringa e do Batman ali, aquela sequência. Aquela cena bem legal. Sensacional, que depois a gente descobre que é o Coringa meio que arma tudo aquilo pra poder ir pra prisão. É sensacional, né? Até porque ele mostra justamente essa, apesar da loucura, é uma loucura baseada em inteligência, né? É todo um jogo. Sim, o roteiro as peças que ele coloca, entendeu? Tipo, ele tem um controle sobre tudo, né? Então essa questão é incrível. Também. A gente tem também a cena do interrogatório da cela, que é clássica, né? Entre o Batman e o Coringa, tem diálogos assim sensacionais que a gente vai citar até nas reflexões. A gente tem também no final, né, a questão das balsas, né? Aquela cena ali, aquela tensão, que vai culminar ali no diálogo final entre o Batman e o Coringa. São muitas cenas épicas, tem muita coisa épica, né? E todas as cenas que o Heath Ledger aparece como Coringa são épicas. E aí? Laranja tá falando aqui sobre essas cenas finais e o Alfred no restaurante. Sim, o Alfred no restaurante, que cena é essa? A Alfred no restaurante e Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. É do Ressurge, né? Do terceiro. Sim, é no Ressurge, ali no final, né? Com o Christian Bale. Se for a cena que eu tô pensando, é no final, viu, Laranja? A gente tá falando do Batman Cavaleiro das Trevas 2000. Desculpa. Não, foi ela mesmo, Laranja. A Pablina tá falando aqui, difícil escolher uma cena, todas são muito boas. Verdade. E a Laranja tá só reforçando que os loucos são inteligentes, a gente é que não entende. É verdade, olha só. Aí a gente chega na parte principal aqui na nossa live. Lições. São as lições, as reflexões bíblicas. O que é que a gente pode trazer de Batman o Cavaleiro das Trevas? Antes de você falar, o que você acha que dá pra tirar de lição, ou que você já tirou, talvez refletindo ou não, ou pensando agora. Fala aí pra gente, Paulinho vai ler aqui algumas coisas que ele já listou, mas se você tiver alguma coisa, fala aí que a gente também lê. Cara, primeiro... Nada, tá só falando aqui, ó, que eu gostei do filme como um todo, não tenho uma cena preferida, é mesmo que eu falar, essa pareceria outra que seria melhor, então fica como um todo. Pacote todo. Perfeito. Primeira coisa que Batman Cavaleiro das Trevas ele veio no mesmo ano que o Homem de Ferro 1. Quando a Marvel estava começando. 2008. Nós tínhamos aqueles filmes do X-Men, tínhamos os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então ali você já tinha um padrão alto. Eu acho que de padrão mais alto que tinha surgido ali era realmente o Superman de 70, década de 70, que ele é um grande clássico. O primeiro Batman do Tim Burton e o Batman Returns, que eles têm uma importância muito grande. E o Homem-Aranha 2, cara, que ele é assim, realmente um filme de um roteiro, de uma reflexão muito boa. Mas o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele veio como um filme para ser avaliado, cara. Um filme que merece ser avaliado. Sim. Não é simplesmente um mero filme de herói. Sim. Ele vai além de um filme de herói. É onde entra aquela questão de que vai para além do entretenimento, né? Vai para além do entretenimento, porque ele não é um filme que é só de grandes explosões e efeitos práticos e especiais, apesar do Nolan ter feito isso perfeitamente. Essa filmagem em IMAX, a forma como ele fez os efeitos práticos e reais. É uma preocupação dele, né? Essa questão, tanto que assim, em filmes de guerra como
o Dunkirk, ele também se preocupou com essa questão da guerra, do som. Inclusive ele é muito criticado. Ele é muito né? criticado por não ser um diretor tão bom de atores, mas ser um diretor bom de efeitos práticos. Sonoplastia. Você chama sonoplastia, mas é a questão do sound, né? Pois é, na verdade o Cavaleiro das Trevas, ele exige assim, uma inteligência, cara, de quem assiste. Ele exige que você entenda, entendeu? E a razão é muito simples, porque ele levanta questões assim que a gente vai falar aqui, muito éticas também, éticas e filosóficas. Tem muita discussão ali, os diálogos trazem muito isso, cara. Inclusive o Laranja tá falando aqui que ele mexe com o psicológico. Mexe com o psicológico, até porque todas essas questões, elas não estão ali assim, à toa. Não, e elas não estão ali assim, em lampejos, entendeu? Tá ali nos diálogos, nas discussões, no texto. É muito bom, cara. É muito bom. Outra coisa que o Batman Cavaleiro das Trevas também tem é um mérito de mostrar a ausência do sobrenatural no herói. Porque isso é particularmente algo do Batman. O Batman tinha 90 anos quando esse filme foi feito. O Batman, ele é um personagem que ele é diferente da maioria dos heróis. Ele é bem parecido com o Homem de Ferro, né? Sendo que o Homem de Ferro ele popularizou mesmo no cinema. Sim. O Batman ele já tem essa força de quadrinhos e outras mídias como, sem dúvida, o top 3 de heróis de todos os tempos, né? E o Batman, ele é esse personagem, né? Ele é um personagem diferente, porque ele não tem poderes sobre-humanos. Tanto que se brinca com isso nesse último filme, a Liga, né? Onde essa questão, tipo, qual é o seu superpoder, né, e tal. Então essa questão de... Não tem o superpoder dele até brincar com memes que é ser rico, né? Isso, como... e tal. Justamente por isso, porque tipo, ele não veio de outro planeta. Não tem mutação. Isso. Que mais? Ele não é um rei dos mares. Ele não é um rei dos mares, né? Se parar pra pensar realmente em relação ao... Que aí entra também a questão da própria DC, né, de ser mais realista. É o mérito do Nolan. Sim, perfeito. A DC ela tem essa questão do que você acabou de falar de ser realista. E desde o Batman Begins, tem uma cena do Batman Begins que mostra ele todo cheio de cicatrizes, porque esse é o herói. Esse é o herói que não tem poderes, que é humano. O primeiro que a gente viu lá, ele com o Ra's al Ghul, né? Toda aquela questão. Então... Isso mesmo. Então ele é o herói que tem cicatrizes, é o herói que tem crises psicológicas, como foi bem falado aí pela Laranja. E outra coisa, ele tem amores mal resolvidos. Sim. Ele é perseguido pelos fantasmas, pelos medos, pelos morcegos, e, na verdade, pela morte dos pais. Isso constrói todos esses medos e essas questões que continuam vindo, é o que constrói o Batman como ele é, né? Inclusive tem um texto, vai ver lá depois no nosso site, eu escrevi sobre essa questão dos medos e o medo que faz o herói. E eu fiz baseado no Batman e em Batman Begins, tá? Perfeito. Deixa eu só... Tem gente chegando agora, então só pra falar quem tá falando sobre o Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas, tá fazendo 10 anos. Estamos já falando sobre curiosidades e agora lições. O Nathan disse aqui que uma das lições que ele entende inclusive aquela passagem que lá de Coríntios que fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias, né? Então os loucos pra confundir os sábios. Alex, que chegou há pouco, ele acabou de falar que Batman é um clássico, e a gente tá falando desse clássico. E ela está dizendo que o Coringa, apesar de louco, mostra uma coisa que acontece hoje. Porque eu quero, porque eu quis, mostra a vontade de satisfazer o próprio eu. Então, perfeito, isso é algo que eu não tinha notado aqui. Mas essa satisfação do próprio eu é uma coisa que está muito presente no filme lá. E assim, cara, a gente pode dizer, na verdade, isso é uma frase do pastor Rômulo Monteiro. Se você puder... dá uma liga num artigo que eu li na época que saiu o filme. É um artigo do site Teologia Brasileiro, do pastor Rômulo Monteiro, em que ele vai falar, o artigo dele se eu não me engano, é Batman Cavaleiro das Trevas, uma visão teocentrada e tal. Eu acho que eu anotei o nome aqui. Uma análise teorreferente. Teorreferente. Vou te ver aqui uma... É isso aí. Ah, tá aqui em cima. Pastor Rômulo Monteiro, uma análise teorreferente. Esse texto é muito bom. Tirei muita coisa daqui desse texto, porque era algo que eu tinha uma lembrança. E ele diz o seguinte, ele diz que, o pastor Rômulo Monteiro diz que podemos dizer que o Batman é o legítimo e verdadeiro super-herói. Por isso é o herói mais próximo do público. Uhum. Porque ele é o verdadeiro super-homem. Ele é um homem que sente, que tem dor, que não tem poderes, mas que é um herói. E que sangra. E que sangra. Só para não perder a referência. Só para não perder a referência. Não, e é interessante porque desde o Nolan, né, ele faz um movimento totalmente anterior do que aqueles filmes lá do Tim Burton, do Joel Schumacher, né, da década de 90, né? Ele traz um herói realmente realista, né?
onde a realidade e a ausência do sobrenatural, ela mostra um Batman com limitações. Sim. É muito engraçado, porque eu anotei aqui que tem uma das cenas, assim, que são uma das cenas, das melhores cenas do filme, em que o Batman coloca, o Coringa coloca o Batman no dilema. Ou você salva a Rachel, ou você salva o Harvey Dent, que é o futuro... É ele que vai salvar a sociedade, é ele que vai salvar Gotham. Que dilema ético que ele é colocado. Ele é colocado num dilema, cara, ali. E essa cena, ela vai revelar a limitação de um herói, cara. Porque o Coringa fala pra ele, olha, você... Ele fala isso literalmente. Você com toda a sua força, você não pode fazer nada. Isso enquanto ele tá apanhando no interrogatório. E aí, olha que limitação. O ser humano bate um herói que tá limitado como ser humano. Ele vai fazer o quê? Ele não pode voar como Superman para ir salvar as pessoas ali. Ele não pode se teletransportar. Ele é simplesmente o Batman, o herói limitado. E acho que essa talvez seja uma das maiores crises, né, do super-herói, pensando na realidade do super-herói, mas da gente também, quando a gente se defronta com as nossas limitações. Entendeu? De perceber que nós somos limitados. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Essa e é até pensando assim, como líder, como pastor, eu lembro de uma primeira experiência que eu tive, uma das primeiras, na verdade, de pastoreio, em que eu estava acompanhando, aconselhando, orientando, mostrando, ó, tá vendo ali? Você vai cair. Você vai cair. Você quer fazer de tudo para que a pessoa não caia, mas você não pode tomar decisões pela pessoa. A pessoa vai e cai, quebra a cara, e aí você percebe e tem que lidar com a sua limitação. A alegoria do que você falou. A pessoa caiu, eu estou lidando com a minha limitação, e é o que acontece no filme. Exatamente. Porque a Rachel morre, isso, né? Isso. E o Harvey Dent acontece, fica louco por causa disso. Ou seja, o Batman ele não consegue. Ele não consegue. É uma alegoria da nossa realidade. Exatamente. Entendeu? Porque nós somos seres limitados, que erramos, que falhamos, e que embora a gente venha a ser tido como herói, como as pessoas às vezes colocam pedestais para nós como seres humanos, porque você é bom naquilo, você é muito bom nisso, mas todos nós erramos em resolver dilemas. Pai e mãe, eu acho que talvez um dos grandes objetivos de pai e mãe é que o filho não se frustre, não caia, não falhe, faça boas decisões, você tenta dar a melhor educação, você faz tudo. E quantas coisas que fazem parte da humanidade, das nossas limitações, e os pais têm que lidar com isso, sabe? Então, quantas lições Batman muito bom. Traz, né? Deixa eu só falar aqui que o 412 oficial está dizendo que muitos buscam essa questão do prazer e satisfação própria, né? Essa é a lição que a gente pega com o Coringa, né? Fazer o que ele quer e trazendo isso como uma reflexão aqui. E a Paulina colocando que o Batman é o verdadeiro herói por não ter poderes, que é verdade, Paulo. Pois é. Olha só, uma outra questão muito forte no filme é essa questão da ética e da moral, né? Sim. Porque o Batman ele é mostrado como bem, mas muitas vezes ele precisa ultrapassar a ética para poder agir, né? Outro problema do super-herói, Superman também tenta lidar muito com Perfeito. isso, né? Tem uma cena clássica no final desse filme, que é quando o Batman tá querendo achar o Coringa lá, né, para poder salvar o pessoal que tá nas balsas. E aí ele coloca em prática um projeto que ele vinha há muito tempo idealizando como Bruce Wayne ali, Bruce Wayne Batman, de poder entrar ali e invadir o sistema, todo o sistema telefônico de Gotham. E o Fox, né, o Morgan Freeman, quando ele vê aquilo, ele fala, cara, isso é totalmente antiético. Inclusive ele usa essa palavra, isso é antiético. Quando a gente pegar o Coringa... Ele não citou, né, mas tá lá também Morgan Freeman. Sim, Morgan Freeman, com certeza. Isso aqui é elenco, viu? E aí ele fala, olha, quando tudo isso aqui terminar, que a gente pegar o Coringa, ou você destrói esse equipamento aqui, ou eu me demito. Porque eu não vou participar disso. Sendo que é uma discussão filosófica sensacional, cara. E que tem muito a ver com aquilo que a gente vê nos nossos dias hoje. Vale tudo para eu conseguir o bem, ou para eu conseguir algo, ainda que o propósito seja bom? Não. Os fins justificam os meios? O filme ele coloca essas questões, porque ele coloca o Batman indo além de um conceito convencional de herói. Entendeu? É o Batman que talvez seja melhor que um herói, entendeu? E isso fica muito latente lá no filme. Ele é o agente do bem, mas ele não pode estar preso à ética. E isso é uma discussão sensacional. Inclusive o Alfred, eu anotei aqui, que é algo que eu me lembro, que o Alfred, que ele é altamente conselheiro, não só mordomo dele, né, como um pai para ele, ele afirma mesmo no filme, ele fala, você é a única pessoa que pode tomar a decisão correta, pois você está além da lei, você não vai responder à lei. E isso é sensacional. E se eu não me engano, o Alfred ainda fala, e você está nas trevas, entendeu? Você tem o seu próprio código de ética. Que é até uma questão que entra muito em outros filmes de super-heróis que são vigilantes, né? Uhum. O Demolidor tem essa questão, Isso, essa questão perfeito. do vigilante que tenta fazer justiça com as próprias mãos, que muitas vezes
passa desse limiar da ética e da lei para um propósito maior e melhor para a sociedade, só que contudo entra a questão ética, sim, mas e a lei? E a lei? Até onde ele pode realmente não cumprir? Né? Ele está realmente além? O que dá esse direito a ele? Olha, essa é uma discussão, Fale, antes de você ler outras mensagens aí, isso é uma discussão que eu anotei aqui, que ela é realmente assim, existencialista mesmo. Porque o Coringa fala isso pro Batman. É tão existencialista que o Coringa fala isso. Ele fala assim, olha, nós dois não seguimos regras. A diferença é que você escolheu combater o crime e eu escolhi o cinismo e a loucura. Tipo, aí ele fala, os policiais, eles são idiotas. Ele fala isso no filme. Eles são escravos de um sistema. Eu e você não. Nós estamos destinados a fazer isso pro resto da vida. Cara, isso é um dos maiores diálogos da história do cinema e de heróis, cara. É sensacional. E olha só, uma coisa que eu anotei aqui é que, embora a gente goste do Batman como herói, ele tem que tomar essas decisões, que muitas vezes a gente julga como ético. E aí me vem um pouco o exemplo da política aqui no Brasil. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem muitas essas coisas no Brasil. Para você... Por exemplo, muitas vezes a gente sabe que o corrupto ele está protegido pela lei. E aí, por várias vezes, alguém que toma uma atitude que para poder ir de encontro ao corrupto, aí alguém fala, olha, mas você não pode fazer isso porque você está fora da sua jurisdição. Isso. Ou porque quebra de um sigilo telefônico, Exato. por exemplo, sem a... Olha, não pode fazer isso porque você quebrou o sigilo, isso é antiético e o cara está sendo corrupto. Isso, então tem muito a ver com essa questão. Você foi além da sua hierarquia, coisas desse tipo, né? Perfeito. Porque na verdade a gente tem que buscar mesmo é a nossa ética cristã. É buscar seguir os preceitos éticos da Bíblia, o que Deus quer pra gente, a vontade de Deus de verdade, né? Pode ler aí mais alguma coisa? Tá, na verdade, Laranja está falando aqui que o ator que faz o Alfred, sensacional também. Michael Caine. Dramático e cômico, mas sempre auxiliando, Perfeito. e ela até cita aqui o Minha Simpatia, por exemplo, né? Sim. Vitor disse que Batman é o melhor da DC, e nossa querida Marina Simonata acabou de entrar, seja bem-vinda. Marina, olha só, é tanto, né, até notei isso aqui, que o Coringa, o filme coloca o Coringa mostrando o mal, o bem como uma resposta ao mal. É interessante, entendeu? Ou seja, o mal só existe porque há o bem para combatê-lo. Essas questões, cara, entendeu? São extremamente filosóficas. Extremamente Não, inclusive o Coringa fala assim pro Batman, né? Ele fala, eu te matar, porque o Batman fala de matar, ele falou, eu te matar, eu não quero te matar, porque você me completa, entendeu? O bem e o mal, ele se completa, ou seja, essa questão da ética, da moral, do bem e do mal, entendeu? E talvez só um louco mesmo, assim, louco com toda a sua inteligência pra verbalizar e colocar toda essa questão filosófica, né? Inclusive, a loucura do Coringa, ela é várias vezes colocada em xeque lá. Aquela cena que ele queima o dinheiro, que ele fala, não, eu tô preocupado com o dinheiro. Eu quero fazer, entendeu? Eu tenho objetivos maiores. E aí o Alfred fala, tem gente que só quer ver, que o Alfred contou uma historinha lá de quando ele era do exército, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Não tem outro problema. Então, cara, é um interessante filme... que quando o circo pegou fogo, o palhaço foi quem deu o sinal, né? Que piadinha. Pula. Mas, então assim, a gente vê que os limites de justiça e de lei, eles estão sendo discutidos mesmo no longa. Desde partir da ética, dessas coisas. Inclusive, Eclesiastes vai falar pra gente, né, sobre essa questão de discutir várias vezes a verdadeira justiça, que ela está em Deus. E que se o homem não fizer a justiça orientado por Deus, ele vai falhar. Que é o que acontece muito ali no filme, né? O Harvey Dent, ele se torna vilão porque ele entende que realmente o sistema falhou com ele. Uhum. E assim, e o filme, ele é sensacional nisso, assim, né? Inclusive o Coringa, ele fala, né? Loucura é como a gravidade. Basta um empurrãozinho. Ou seja, o Coringa fala, olha só que discussão até teológica essa discussão. Os dois últimos temas que eu vou falar aqui, pra gente ir caminhando pro fim, eles são temas que realmente são teológicos. Esse, porque quando o Coringa fala assim, ó, a loucura, ela é como a gravidade, baixa empurrãozinho, ele está querendo dizer o quê? Que quando a gente é colocado numa situação de tensão, de limite, entendeu? A gente vai falhar, a gente vai perder o controle. E pode chegar a uma situação de loucura, né? Pode, mas o povo de Gotham, ele dá a resposta diferente lá na balsa. O povo termina não apertando o botão para explodir uma outra balsa, e o Batman fala para isso, o povo escolheu.
entendeu? Não falhar. E isso tem muito a ver com o que Paulo vai falar diversas vezes pra gente, do nosso limite, do fruto do Espírito, da gente não perder o nosso controle, né? Da gente manter sempre o domínio próprio como fruto do Espírito. E a questão também lá de Filipenses, de falar que nós precisamos viver contente em qualquer situação, suportar situações. Então, o Coringa, ele coloca muita coisa, ele joga muita coisa. Mas muitas das coisas que ele joga, a gente, até com a teologia, a gente mostra que realmente as teorias dele são falhas e que são coisas que vêm da loucura, né? Inclusive aqui a Laranja está até colocando essa questão de equilíbrio, luz e trevas. Isso. E ela até está citando que esse assunto foi falado lá no Bando de Quadrados. Acho que eu não cheguei a ver esse vídeo, mas Bando de Quadrados é um ministério parecido com o nosso. Eles são lá de São Paulo. E depois você pode procurar, eles estão bem caminham junto com a gente. Nathan tá falando que todos os personagens da DC, eu sempre gostei do Batman porque ele é um herói sem poderes. Eu sempre quis ser como um Batman quando criança. E a Mona Lisa está colocando aqui, né? Que cheio de metáforas. E é interessante... Perfeito, muita metáfora em cima do que Batman. É o que você, por exemplo, você precisa assistir o filme 4 vezes para poder pegar tudo. Porque é mais que entretenimento, como a gente falou, né? Você tem que realmente mastigar. E aí uma coisa a gente tem literaturas que falam sobre o Batman, o personagem no geral. Tem Batman e a filosofia, tem muita coisa aí. Se você procurar na internet, você acha. Meu amigo Paulo também não se inspira para escrever algo mais sobre isso. Escrever alguma coisa aí sobre o Batman. Mas é que interessante que o Paulinho colocou da inspiração a Piada Mortal, né? E eu até comentei sobre isso, né? Que quando o Coringa ele fala no filme que a loucura é como a gravidade, às vezes baixa um empurrãozinho, você vai ver que na Piada Mortal, a maneira como o Coringa ele surge, ali é narrado um pouco, né, de como é construído o personagem, como ele deixa de ser uma pessoa normal, né, ordinária, e se transforma no Coringa, é justamente por um nível enorme de estresse, de muita coisa ruim que acontece, e o estopim, né, o empurrãozinho leva ele à loucura. Assim, mas não que todos precisem chegar à loucura. Inclusive nós temos um vídeo, né, que a gente gravou, procura depois lá no nosso YouTube, no nosso canal, Somos Todos Loucos. Somos Todos Loucos, muito bom. E aí o vídeo é muito legal, o Vitor tá com a gente, tá com a gente, sim. Né? Eu que não tô, provavelmente, porque a gente gravou e tava na China ainda. Exato. Mas é um vídeo muito interessante de falar sobre essa questão da loucura e acaba explorando um pouco mais sobre a Piada Mortal e como foi que o Coringa, né, pelo menos no quadrinhos, ficou louco. É isso aí. E uma última lição aqui que eu separei, que talvez seja a grande lição desse filme, é o sacrifício do Batman, né? O Batman, ele é aquele personagem que ele tem que sacrificar ali em The Dark Knight. O final dele é perfeito, porque fica aquela situação ali. E aí, como é que a gente vai fazer? A sociedade Gotham vai ver Harvey Dent, o seu herói de terno, aquele salvador da pátria, aquele que eticamente ia salvar todos. Vão descobrir que ele virou um vilão e que ele assassinou pessoas, que ele assassinou policiais. E o Batman fala, olha, eu sou símbolo. E aí é que é o perfeito, né? Porque lá no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, fecha todo esse ciclo da trilogia do Nolan, que começou lá quando o Harvey Dent fala, quando o Ra's al Ghul fala lá na prisão, né, para o Batman, para o Bruce Wayne, ele fala, você... Um ex-Jedi, né? É um ex-Jedi, Qui-Gon Jinn. Ele fala, você... Não tá. Tá aqui, é que o sábio dele caiu. Você... tem que ser mais do que Bruce Wayne, você tem que ser uma lenda, você tem que ser um símbolo. E aí ele fala, olha, eu sou esse símbolo e eu posso ser o vilão. E aí ele livra o Harvey Dent e se torna o vilão naquela situação. E é tanto que o Cavaleiro das Trevas ressurge, começa ali com a figura do Harvey Dent ainda exaltado, como um herói, e o Batman tido ali como aquele que teria matado e que estava ali. E aí isso nos faz lembrar, né, sem querer forçar a barra mesmo, o texto de 1 Pedro 2,22, que vai falar, quando carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, muito bom. Por Cristo que se entregou por nós, pelo sacrifício, por aquele que sofreu ali, assumiu a culpa, todo o peso, para poder salvar a gente. E essa figura assim bem messiânica, né, ali, analogia ali do Batman. Mas o que eu acho perfeito é que ainda assim o herói com limitação, sim, o herói que sangra, o herói que tem cicatrizes, o herói que não consegue salvar o amor da sua vida e o cara que vai trazer o bem ético para Gotham, mas ainda assim um herói. E eu acho que essa é uma grande lição desse filme, né? Inclusive, a grande ponto aqui que estão falando é justamente sobre essa questão de metáforas, que algumas que a gente nem entende, mas tenta. Laranja até citou aqui, como nas Crônicas de Nárnia, que alguns não entendem. E acho que ainda pior são no Senhor dos Anéis e outros filmes que o pessoal... Aí que não entende mesmo as metáforas, né?
Mas aqui uma coisa que foi colocada muito legal é que tá todo mundo dizendo que tá com vontade de assistir o filme de novo, que vai assistir depois da live. E é isso mesmo, depois de a gente conversar desse jeito, eu fiquei com vontade, já vou levar o DVD do Paulinho pra casa, né? Não sei se eu devolvo, mas ele leva para assistir. Ah, e aí o Nathan tá só concluindo. Qual é o seu poder mesmo? Eu sou rico. KKK. Uma referência lá que ficou da Liga da Justiça. Eu posso dizer assim seguramente que Batman Cavaleiro das Trevas... Eu sei que Vingadores, o primeiro Vingadores, ele é... Pra mim ele é um marco, assim, o primeiro Vingadores. E o Vingadores Guerra Infinita agora também veio quebrando tudo. Mas assim, acho que como filme, como atuação, como roteiro, como roteiro inteligente, como a soma de um filme, roteiro, atuação, aquele que você precisa ver ali, e um filme de heróis. Eu acho que o Batman Cavaleiro das Trevas, ele realmente ele é definitivo, assim, como herói. Me lembro da crítica do Marcelo Forlani para o Omelete. A crítica dele foi... O título era assim: Batman Cavaleiro das Trevas. O filme que tem apenas um defeito. Não ter como fazer um filme melhor que ele. Esse era o único defeito dele. Porque não tem como fazer um filme do Batman melhor que ele. E olha, pode até ser que façam, mas até agora não fizeram. Não, infelizmente a DC, e se for pra questão de Batman, com essa... Ninguém sabe se que vai, não vai, continua, muda, tá... E eu acho assim que não dá pra ficar tentando imitar ali o Batman Cavaleiro das Trevas. Tenta fazer algo diferente, mas tenta retornar a genialidade ali que o Nolan teve, sabe? O Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge é o único dos filmes que eu daria assim... A gente dá as nossas 4 balõezinhos, né? As nossas notas são 5, assim. As nossas notas são de 0 a 5 balões, né? Que a gente dá quando a gente faz uma análise crítica. E eu acho que o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, o último, era o único que talvez eu desse um 4 ou um 4,5. Acho que um 4 ali, porque ele tem algumas pontas soltas de roteiro ali e tal, algumas coisas. Mas ainda pra mim é um excelente filme, é um bom filme. Mas realmente o Batman Begins, pra mim é 5, e o Batman Cavaleiro das Trevas, se pudesse, era 1000. É um filme assim pra mim definitivo. Não, pra mim, Batman Cavaleiro das Trevas está não só pra mim entre os melhores filmes de herói, mas está entre os melhores filmes que eu assisti na vida. Veja só, o Vinícius está falando que existem filmes que marcam, mas com o tempo começamos a ver muitos erros. Cavaleiro das Trevas não, passa o tempo e só melhora. Vinícius! Tem nenhum fã aqui. Vinícius! Bato palma, porque ele... Cara, era isso que eu tava aqui pra dizer. Em outras palavras, eu acredito. Em outras palavras, era isso. Valeu. É um filme que com o tempo... Você não encontra defeito, cara. Ele é aquilo ali, ele é absoluto. Sensacional. Pois é, Laura, você tá falando, pode fazer outros filmes, outros personagens, né? E aí Nathan tá saindo falando... Uma pena que o Heath Ledger morreu e não voltou pro Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque ele iria voltar como Coringa. Mas assim, terminou sendo tão perfeito que aqueles diálogos dele no final, dizendo: nós somos destinados a fazer isso pra sempre, eu sou o seu Nêmesis. Único, né? Terminou tornando aquele momento ali como que diz assim: olha, não precisa mais mostrar o Coringa, porque ele pra sempre vai ser o arquirrival do Batman, assim. Então é perfeito. Tanto que surgiu muita crítica, comentário e especulações quando o Jared Leto assumiu o Coringa. E infelizmente, por conta daquela questão dos cortes, tudo, Esquadrão Suicida, a gente sabe como eu quero até dizer um negócio aqui, né? Nossa, nem fale de Esquadrão Suicida, porque Jared Leto... Pra mim, profanou ali o Jack Nicholson e o Heath Ledger. Pra mim... Não sei nem se só foi culpa dele, né, cara? Cara, mas... a construção, né? Nolan, a direção faz muito mas assim, eu quero até dizer um negócio aqui, meu depoimento, pra quem está aqui assistindo essa live, nesse momento. A gente já gravou quase 100 vídeos ali, né? A gente tem muitas lives já. Acho que a gente tem 2 anos e meio de existência. A gente tem 40. Acho que a gente tem. Nossa, a gente tem muita live já. A gente já deve ter gravado umas 30 lives. Eu não sei quantas lives a gente deve ter, ou mais. Mas eu vou dizer, essa live hoje aqui pra mim tá entre as minhas favoritas. Entre as minhas favoritas de filmagem e tudo. Inclusive, salva aí, por favor, no celular, que depois eu vou querer essa live pra mim. Essa live, inclusive, ela vai estar no YouTube. Tá, então recomenda aí, se você não conseguiu pegar do começo. Amanhã a gente vai colocar no YouTube, aí você vai assistir o filme, compara com aquilo que a gente falou. Isso. E deixa nos comentários. Você não disse que ficou com vontade de assistir de novo com aquilo que a gente falou? Assiste, vê aquilo que a gente falou, faz aquela comparação dos temas teológicos, do que a gente refletiu de lição. É isso aí. A Mona Lisa tá só levando aqui uma questão que pode gerar uma briga aqui entre eu e Paulinho. Ele tá dizendo que prestar filmes é uma prova de amor para com os irmãos, porque infelizmente alguns nunca voltam. Só para brincar,
Sei que não está em pauta. Não sei nem se ele vai me emprestar mesmo. Né? Eu vou emprestar porque ele pode. Ele tá no meu critério, assim. Olha, geralmente eu não empresto minha coleção de filmes, sabe? Que tem Star Wars. Mas eu já lhe emprestei Star Wars. No casamento dele, ele será padrinho do meu, olha essa coisa linda. A gente tem essa relação. Star Wars. Star Wars, acho que eu lhe emprestei, viu? Não, não emprestou não, que eu achei na China. Então. Tá, mas Star Wars também, minha coleção, ninguém toca ali. Olha aí, a Paulina tá só falando aqui, que bom que vai pro YouTube. Vai sim, e nossas lives sempre vão pro YouTube. Se não forem, a culpa é minha, porque eu esqueci de carregar. E uma hora vai. Mas vai, tá certo? Então, mas essa aí a gente vai tentar colocar já amanhã ou até a Isso. partir de hoje. Vamos ver. Inclusive aqui o pessoal começou a xingar agora Esquadrão Suicida. Desculpa por ter comentado, foi um comentário. Não, por Mas favor. realmente ali, cara, a gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre chegou a era dos vilões, eu E mega sabe o que empolgado com você Esquadrão sabe o Suicida, que é o hein? pior, cara? O que é o pior de Esquadrão Suicida e desse universo DC agora? É que os caras têm conceitos muito bons. O Esquadrão Suicida tem um conceito perfeito. O primeiro trailer de Esquadrão É muito Suicida legal. é maravilhoso. É E maravilhoso. a proposta, assim, se você voltar para os quadrinhos, né, a proposta do Esquadrão Suicida, o que você pode trabalhar. Se eu não ele me- tem excelentes atores. Eles cara. têm a música do Queen lá, cara, no Isso, primeiro trailer, isso. né? O Bohemia. Aquele primeiro trailer é show. Então, acho eu nem sei dizer o nome, mas assim, cara, é um trailer sensacional. E eles estragam depois, estragam o filme, estragam tudo. Mesmo. E eles estragam até o Batman do Ben Affleck, que é um bom Batman, mas eles estragaram porque eles metem ele nesse universo aí, depois estragaram no Liga da Justiça, fizeram um Batman com as motivações totalmente diferentes de Batman. Então isso é o pior da DC. Eu espero que eles venham aí com Aquaman e façam uma coisa boa lá com o Ang Lee, né? O que sobreviveu foi na Mulher Maravilha. É, Mulher Maravilha e vamos ver agora o que vem aí com Aquaman. A gente tem o Shazam. Temos já Que é uma Shazam, expectativa que vem boa. Mulher Maravilha 84, também que sai ano que vem. Amanhã eu vou estar Inclusive, colocando no nosso Stories, amanhã já está programado ali, alguns dos lançamentos do ano que vem, tem Shazam pra Se eu não galera estou ver. enganado, sexta-feira sai trailer, o trailer da Aquaman, né, que vai sair, vai ser E liberado lá sai na o San trailer, Diego. olha, fica ligado que vai sair o trailer de um filme aí, Glass, continuação de é, Fragmentado. Que filme, viu? Que filme. Porque a Fragmentado e Corpo Fechado, Sim. né? Então a gente tem uma continuação de, sei lá, 20 anos atrás, nem lembro mais quando foi. Samuel Jackson. 2000 e alguma coisa. Samuel Jackson 2001, eu acho. eu esqueci o nome dele, cara. Bruce Willis. Bruce Willis. E o... é do... Eu não sei o nome dele, É M. Night Shyamalan. Shyamalan. Que é da mãe, né? A mãe. A mãe, sim. A mãe. É isso, muita referência, muita coisa. Acompanha a liga. Isso aí, gente galera. agradece a todo Muito mundo obrigado. que participou. Leia aí, tem alguns recados Laranja ainda. da Volta aí. Ó, o... Tem mais coisa, viu? Não, eu já falei aqui. O Love Live está dizendo, só entrei aqui para dizer uma coisa. Vocês são demais por me apresentar The Handmaid's Tale. E a gente agradece, inclusive, em breve sai crítica da segunda temporada. Será que foi melhor que a primeira? Não foi? Vamos Já falar começamos a sobre isso. assistir. Vamos ter coisa sobre 3% em breve também. 3% sobre The Westworld. Estou terminando de assistir a segunda temporada. Temos muita coisa aí. Amanda Isso Waller aí. foi a melhor e ponto. É o que a... É, ponto positivo Até ali do pela filme, atriz, né? né? Pela atriz, né? Pela Viola Davis, que é sensacional, Isso. né? O Nathan tá falando que o personagem que ele achava muito chato era o Shazam. E o 412 oficial, vamos que vamos. Encerra nossa quarta-feira, nossa live. Semana que vem estamos juntos de novo. Semana que vem, dia 25 de novembro. Fica ligado É o na... Dia Nacional do Escritor. Ipa! E o tema da nossa live, anota aí. Eu não sei se a Alessandra tá aí ainda, ela vai gostar. É Encontrando Deus na Literatura Brasileira. Isso. Olha que tema. Encontrando Deus na Literatura Brasileira. Então vale a pena chegar junto, tá certo? Acompanhar. E é isso. A gente agradece. Aí, assim, é. Beijo, me liga. Galera, Ó, valeu! o 412 Oficial tá falando que eles têm live na sexta-feira às 9h30. Galera, já aproveitei para seguir o 412 Oficial. Eles também falam sobre cultura pop. Eles têm live às 9h30 na sexta-feira. Vamos tentar estar presente aí na live de vocês. Às vezes é complicado, porque Farley trabalha até tarde. Na verdade, eu dou aula até às 10. Sexta eu tenho um compromisso também, mas eu vou tentar, Mas vamos onde tentar. eu estiver, eu vou tentar lá acompanhar vocês. Vamos tentar. Galera, Live muito top, obrigado. Glória está falando, muito valeu. obrigado. Valeu, continua seguindo a gente, comentando, compartilhando. Faz o Encontrando na Música, por favor. Pois é, vamos lá, vamos colocar. Olha, ó, sexta live, 9h30 lá no 412 Oficial, galera. Acompanha lá. Tchau, galera. Deus Abraço abençoe a todos. Abraço. Tchau. Encerrar o vídeo.